Boa tarde, meus irmãos. Quero agradecer a atenção de todos vocês. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Teremos o nosso estudo nesse momento e antes começaremos com uma palavra de oração, como sempre fazemos. Pai amado, nós adoramos o teu nome. Senhor, engrandecido seja sempre por tua dignidade e por tua glória. Suplicamos para que seja com os nossos irmãos que estão enfermos, colocamos no teu altar a vida do nosso irmão Márcio, da irmã Jeane e do filho deles, Caio. Senhor, ministra cura sobre eles. Nosso irmão Eli, a irmã Zilá, suas filhas Raquel e Ruth, seu genro Mateus, sua netinha Mariana. Clamamos pela irmã Ilza, cura nossa irmã. Suplicamos para que preserve o nosso irmão Didi, esteja protegendo, Pai. Suplicamos pelo irmão Valdeci, recuperação na sua saúde, a irmã Selma. Pedimos por Clay, pedimos, ó Pai, pela nossa irmã Daci. Tem misericórdia do teu povo. Ó Pai, que tua palavra tenha liberdade em nossos corações agora. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão é fortalecendo uma fé tímida. Queremos falar sobre o fortalecimento da fé. E o texto está em Mateus, capítulo 8, dos versos 23 até o 27. Uma passagem curta. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, eis aqui uma narrativa breve. Nessa narrativa breve, nós vemos Jesus Cristo repreendendo uma tempestade em alto mar. E essa narrativa, ela se torna bem didática em nossa caminhada por essa vida. Entre tantos ensinamentos, há alguns que nos levam a considerar a necessidade de desenvolvermos uma fé fortalecida, para que ela não seja tímida, não seja frágil e nem omissa diante das tempestades que com certeza virão sobre o nosso barco. Então percebam, aqui nessa passagem, nós vemos que o mar, ele pode representar a nossa vida. Aliás, o mar pode representar o mundo onde nós vivemos, as circunstâncias, os acontecimentos. O que acontece? E assim como o mar às vezes é calmo, olha, as circunstâncias que nos cercam às vezes são calmas e são bem tranquilas. Mas assim como o mar às vezes se agita, e muitas vezes se agita de uma maneira bem repentina, o mundo que nós vivemos, as circunstâncias, os acontecimentos, às vezes se agitam e se agitam de forma bem repentina. Ora, a nossa vida é como aquele barco em alto mar. Tem hora que a nossa vida ela está navegando bem, mas tem hora que a nossa vida começa a ficar agitada de um lado pelo outro, por causa dos ventos, por causa das ondas. Meus irmãos, o fato é que nós podemos nos enxergar naqueles discípulos, num barquinho em alto mar. E nisso, o que nós podemos observar como importante para a nossa reflexão aqui? Observe o verso 23. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Observe. Por que aqueles discípulos passariam por essa adversidade, por essa experiência quase morte? Às vezes, nós passamos por tempestades porque estamos sendo rebeldes, porque estamos sendo omissos, porque estamos sendo desobedientes. Um exemplo, caso de Jonas. Jonas vai ter a sua tempestade em alto mar. E nessa tempestade ele vai ter uma experiência quase morte. Por que Jonas passou por aquela experiência? No caso dele, foi desobediência, foi rebeldia. Mas nesse caso, meus irmãos, o texto faz questão de dizer que os discípulos estavam seguindo Jesus. Eles vão passar por essa tempestade não é por desobediência,
Eles vão passar por essa tempestade, não é porque fugiram da presença de Deus, como fez Jonas. Pelo contrário, é porque estão seguindo Jesus, é porque estão obedecendo. O que a gente vai entender aqui, em primeiro lugar? Eles tinham fé para buscar e seguir a Jesus Cristo. Eles têm fé. E nós vamos perceber que o fato de seguirmos Jesus Cristo não é uma garantia de que não passaremos por tempestades. Pelo contrário, tem tempestades que nós só passamos porque estamos seguindo Jesus. Meus irmãos, a Bíblia fala que todos aqueles que quiserem viver piamente, todos aqueles que quiserem ser fiéis, esses passarão por tribulações. Tem tempestades que as pessoas passam por desobediência, por fugirem de Deus. Mas tem tempestades que as pessoas só passam porque realmente estão buscando Jesus Cristo. Porque são discípulos que querem seguir Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é uma verdade. Saibamos disso. Às vezes, porque o camarada quer ser uma pessoa íntegra no seu trabalho, porque quer ser uma pessoa honesta na sua conduta, porque não quer se envolver com o errado, às vezes ele é perseguido. Ele tem fé para seguir Jesus Cristo, e por causa disso ele é perseguido. O que mais que a gente pode dizer? Versículo 24, diz assim: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, enquanto Jesus dormia. Nós percebemos que mesmo seguindo por Jesus, eles passaram por tempestade. Há tempestades, então, que vêm exatamente porque queremos ser fiéis. Mas aqui, vem como algo natural, que em algum momento virá na vida de todos. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições. O mistério está no fato de que o finalzinho do verso 24 diz assim: entretanto, Jesus dormia. Aqui que está o mistério. Saber que seguir Jesus Cristo às vezes nos trará dificuldades não nos deve ser novidade, porque Jesus falou que assim como ele foi aceito, seus discípulos seriam aceitos. Mas assim como ele foi rejeitado, seus discípulos seriam rejeitados. O mistério, o que causou estranheza aos discípulos, é porque Jesus, ele dormia no meio da tempestade. Meus irmãos, às vezes, nas nossas lutas, nós temos a sensação de que o Senhor está dormindo. E isso nos deixa ainda mais angustiados. Nós cansamos e nos desesperamos em remar, em remar, em remar. E nós ficamos na expectativa de que o Senhor venha ao nosso encontro. Mas a gente olha para o Senhor e parece que o Senhor está dormindo. Isso é a nossa angústia. Essa é a nossa dificuldade. A sensação de que o Senhor não está interessado naquilo que nós estamos vivenciando. Meus irmãos, é nessa hora que a nossa fé ela é desafiada. Eles tiveram fé para seguir Jesus. Mas agora eles precisam manifestar fé para saber que Jesus Cristo não está alheio à sua tempestade. Meu irmão, nossa fé é desafiada constantemente. Porque a tempestade era maior que suas forças, o que eles vão fazer? Versículo 25, diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Então, nós estamos percebendo que até um certo momento, eles achavam que podiam resolver o problema sozinho. Então, eram cerca de 12 discípulos. Desses 12 discípulos, 4 eram pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Então, eles tinham, em número de 12, condições de remarem por revezamento. Então, o que eu imagino? 4 pessoas remavam, 8 descansavam. Aquelas 4 cansavam, outros 4 a substituíam, outros 4 a substituíam. Então, eles tinham força braçal para remar por revezamento. E eles tinham 4 pescadores, então eles tinham pessoas com certa experiência naquilo que eles estavam vivenciando. Só que eles foram percebendo que chegou um certo momento que a força braçal não resolvia, que a experiência profissional não resolvia, que as ondas, que o mar, que o vento eram mais poderosos do que a sua força braçal, do que a sua experiência. Meus irmãos, às vezes nós percebemos isso,
que as crises que nos circundam, que as adversidades que nos sobrevêm, estão maiores do que nós. E nessas horas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir àquele que realmente é o nosso refúgio, que realmente é o nosso socorro. Mas observe como é que eles vão a Jesus. Eles vão a Jesus já assim, tão exauridos, tão desgastados, que eles chegam dando uma bronca em Jesus. Eles chegam dizendo assim: Senhor, não se te dá que pereçamos. Eles chegam tão exauridos em suas forças, tão angustiados, que eles falam: Senhor, a gente aqui remando, a gente aqui cansado, a gente aqui quase se afogando, e o Senhor dormindo? Não se te dá? O Senhor não se preocupa com isso? Meu irmão, minha irmã, é nesse momento que Jesus Cristo fará uma radiografia da fé daqueles discípulos. É nesse momento, observe o que acontece. Verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Por que sois homens de pequena fé? Ao buscar o Senhor, eles deram essa bronca. Não se te dá que pereçamos. O Senhor não liga? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor então diz que o grande problema não eram as ondas, que o grande problema não era o vento, que o grande problema não era o mar, e nem a pequenez do barco. O grande problema era a pequenez da fé. Meus irmãos, entendamos isso. Nosso grande problema na nossa caminhada com Jesus Cristo, no meio das adversidades, não é a força do vento, não é o tamanho das ondas, não é a instabilidade da água, não é a pequenez do barco. O grande problema é a timidez da nossa fé. Veja, as ondas, elas vinham de baixo. O vento vinha do lado. A chuva, se houvesse, a gente fala tempestade, implica em chuva. Se houvesse chuva, vinha de cima. Mas a grande questão não é o que vinha de baixo, não é o que vinha de lado, não é o que vinha de cima. A grande questão é o que estava dentro deles. A questão da fé. Meus irmãos, nós não temos controle sobre os ventos, sobre as ondas. Não temos controle sobre a chuva, não temos controle sobre o mar. O que nós podemos controlar é a disposição da nossa fé. O que nós podemos controlar é a decisão de crer ou de não crer. O que nós realmente precisamos entender é que, ainda que eu não consiga remar, eu posso crer. E é isso que Jesus Cristo quer levar eles a perceberem. O maior problema não é a tempestade. O maior problema é a falta de fé. A grande questão não é o desgaste do casamento. A grande questão não é a rebeldia do filho. A grande questão não é o diagnóstico da doença, a falta de recursos financeiros. A grande questão é: eu preciso crer, eu preciso confiar. Essa semana eu estive com uma irmã que ela é casada há 35, 37 anos. Ela e o esposo. Por mais de 30 anos, o esposo resistente à fé. E agora o esposo, um crente no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a diferença? Aquela mulher, ela se dispôs a crer, e a crer ao longo dos anos. Se dispôs a ser uma mulher que pagava o preço da oração e do testemunho pela salvação do seu marido. A grande questão não é a dureza do coração do homem. A grande questão não é a resistência que a pessoa tem. A grande questão é se nós estamos dispostos a confiar realmente. O que vai identificar que esses discípulos tinham uma fé frágil? O que vai identificar que eles tinham uma fé pequena? Eles foram acordar Jesus. Mas a grande questão não é que eles foram acordar Jesus. Jesus não está repreendendo eles porque eles o acordaram. Às vezes a gente está dormindo e alguém vem nos chamar e de repente nos chama por um assunto pequeno. E a gente às vezes fica chateado porque nos acordaram. Jesus não está repreendendo os discípulos porque o acordaram. Jesus está repreendendo os discípulos porque demoraram de acordá-lo. Demoraram de recorrer a ele. Então Jesus está dizendo: olha, eu estava com vocês no barco o tempo inteiro. Vocês ficaram remando, eu ali do lado e vocês não me chamaram. Vocês ficaram se revezando em número de 12.
Ora, primeiro de 2 em 2 ou de 4 em 4, e o fato é que vocês foram assim um tempão. Vocês ficaram confiando nos que eram pescadores experientes. E nesse meio tempo vocês não me chamaram. Era para terem me chamado logo, gente de pequena fé. Meus irmãos, Jesus Cristo não é o último recurso, Jesus Cristo é o primeiro e o único recurso. Às vezes o que as pessoas falam? Já tentei de tudo, não deu certo, então eu vou entregar para Deus. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês não precisavam ter tentado nada, vocês poderiam ter me procurado logo em primeiro lugar. Não é assim que nós devemos fazer no nosso casamento? Não é assim que nós devemos fazer na criação dos nossos filhos? Não é assim que nós precisamos fazer na administração dos nossos recursos? Ora, procurar Jesus logo em primeiro lugar. Eu direi duas coisas. Primeiro, procurando logo Jesus, no início, tempestades nem aconteceriam. Em alguns casos. No casamento, se a gente procurasse logo as orientações de Jesus sobre como ser um marido melhor, uma esposa melhor, se fizéssemos isso, certas tempestades nem aconteceriam. Na administração das finanças, se a gente procurasse logo a palavra de Deus para ver o que ela ensina, ora, certas tempestades nem aconteceriam. E a segunda coisa que a gente pode dizer é que ainda que algumas tempestades, que outras tempestades aconteçam, se a gente procurar logo Jesus, o quanto antes essas tempestades serão resolvidas. Então, em primeiro lugar, a falta de fé não foi por procurarem Jesus, foi por demorarem em procurar Jesus. A maior parte dessas pessoas acha que foi por acordarem, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus realmente está insistindo, vocês deveriam ter me chamado antes. Meu irmão, busque logo por Jesus. O quanto antes, volte-se logo a Jesus. Ele não deve ser a segunda opção, não deve ser a última opção, ele deve ser a primeira e a única opção. Nosso único recurso. A fé que é tímida, a fé pequena, é essa fé que resiste, que demora, que infelizmente reluta em procurar logo o Senhor. Jesus faz questão de dizer que ele é imprescindível. Ele diz assim: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é imprescindível, meu irmão. Segundo lugar, a fé deles demonstrou ser uma fé pequena porque acharam que Jesus estava alheio à tempestade. Quando parece que o Senhor está dormindo, precisamos crer que ele não está alheio à nossa situação. Então a pequenez da fé deles é chegar em Jesus e dizer assim: Senhor, não se te dá que pereçamos? É achar que Jesus está alheio, que Jesus não está interessado em nosso problema. É achar que no meio dos nossos remar, dos nossos afadigar, que o Senhor não está interessado naquilo que nós vivenciamos. A Bíblia vai dizer assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, porventura não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Meu irmão, você realmente acha que Deus, ele chegou ao ponto de entregar seu filho, ele não está preocupado com as demais coisas na sua vida? Jesus vai dizer assim: por que andais ansiosos? Com que haveis de comer? Com que haveis de vestir? Ele fala: olhai para os lírios, olhai para as aves. Os lírios não fiam, não tecem, as aves não plantam, mas mesmo assim o nosso Pai alimenta as aves e cuida dos lírios. E Jesus vai dizer assim: não valeis vós muito mais do que os passarinhos? Meu irmão, olha, é falta de fé quando a gente acha que o Senhor não está interessado no nosso problema. Quando nós achamos que nós não somos importantes para Deus, Ele escolheu nos atribuir valor. Então Jesus está dizendo: olha, você realmente acha que eu não estou interessado no seu problema? Você realmente acha que eu estou dormindo, que eu estou alheio? Isso é uma manifestação de uma fé pequena. Creia, meu irmão, você é importante para Jesus. Qual é a sua angústia? Qual é a sua tempestade? Quais são os ventos que levantam ondas sobre o seu barco? É a solidão? Você está solteiro, você está solteira? Você acha que isso não é importante para Jesus?
É o que é? É o desgaste do casamento? É de repente um marido cabeça dura, uma mulher teimosa? Meu irmão, Jesus está interessado. Saiba disso, confie nisso. Uma terceira evidência de uma falta de fé, ou de uma fé pequena, é por acharem que só a presença de Jesus não é suficiente, que Jesus precisa fazer um milagre. Então, eles viam que Jesus estava ali, mas eles achavam que só Jesus está ali não é o suficiente. Jesus tem que levantar e fazer milagres. Meus irmãos, eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus que age, no Deus que cura. Mas, meus irmãos, eu preciso crer que Deus é Deus ainda que não faça milagres. E ainda que não realize cura. Eu não posso depender dos feitos de Deus, mas tão somente da presença de Deus. Senhor, ainda que o Senhor não me cure do câncer, mas tão somente seja presente comigo no câncer. Senhor, ainda que o Senhor não faça o milagre, mas seja presente comigo no meio da angústia, no meio da aflição. Nós às vezes cantamos, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que age, Ele é Deus que é isso, Ele é Deus que é aquilo. E fica parecendo que nós dependemos realmente que Ele cura, que Ele faça isso, que Ele faça aquilo. Olha, isso é fé pequena. O que nós precisamos mesmo é tão somente confiar que Ele está presente conosco e a presença dEle é o suficiente. Ele pode se levantar e repreender os ventos se assim Ele quiser fazer, e nós podemos clamar para que Ele faça isso. Mas olha, não dependamos dos feitos, dependamos tão somente da sua presença. Os discípulos podiam ter uma tempestade muito grande sobre eles. Podiam ter ondas que jogavam o barco lá em cima, que levavam o barco até lá embaixo. Podiam ter ventos que agitavam todo aquele oceano. Mas eles precisavam tão somente se concentrar numa coisa: Jesus está nesse barco e isso é suficiente. Jesus está conosco e isso é suficiente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não é porque o Senhor vai me livrar do vale, não é porque o Senhor vai me livrar da morte. É porque tu estás comigo. O fato de Jesus estar conosco deve ser suficiente e isso deve fortalecer a nossa fé. Meus irmãos, nós cremos no Deus que age, mas nós precisamos confiar mesmo é que a presença de Deus já é o suficiente. Ele há de agir, mas principalmente que Ele seja presente. Indo adiante, o que nós trazemos para o final dessa reflexão? O que nós podemos tirar como princípios finais? Se Deus estiver conosco, se nós realmente confiamos que Deus está conosco, ora, as demais coisas podem ser superadas na certeza de que Jesus Cristo é suficiente. Haverá câncer? É possível. Haverá Covid? É possível. Haverá dificuldade financeira? É possível. Crise no casamento? Essas coisas todas são possíveis. Mas a presença de Deus não é apenas algo possível, é algo certo. Meu irmão, guarda isso no coração. Outras coisas são possíveis, são prováveis. Mas a presença de Jesus Cristo conosco não é apenas algo possível e algo provável, é algo certo. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não apenas algo possível, não apenas algo provável, é algo certo. Como é que o texto fala? Porque ele tem dito: não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Guardemos isso no nosso coração, que isso nos fortaleça, que isso nos anime, que isso nos ajude. Termino então dizendo, meus irmãos, que a fé saudável não é uma fé cega. Não é uma fé que não enxerga o problema. A fé saudável entende que tempestades existem. A fé saudável entende que os ventos, às vezes, levantam ondas gigantescas sobre nós. E a fé saudável entende que os barcos, às vezes, afundam. Então, em primeiro lugar, entenda isso. Uma fé saudável não é uma fé cega, que fica negando a realidade do problema ou a gravidade do problema. A fé saudável não faz de nós super-homens, não faz de nós super-heróis,
que fica parecendo que são impassíveis diante das adversidades. Está lá o barco sendo jogado lá em cima, está lá o barco sendo jogado lá embaixo, e a pessoa fica parecendo assim que está em stand-by, que isso não a aflige de alguma maneira. Não, a fé saudável não faz isso. A fé saudável compreende a própria fragilidade e reconhece que a tempestade é maior do que o homem, que a tempestade é maior do que nós. A fé saudável compreende, confia na grandeza de Jesus Cristo. Como é que a narrativa vai terminar? O verso 27 diz assim: e maravilharam-se, dizendo os homens: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então eu sei que o vento é maior do que eu. Reconhecer isso não me faz ser alguém de pequena fé, me faz ser alguém que tem uma percepção correta do que me acontece. O vento é maior do que eu. Mas a fé saudável também percebe que, ainda que o vento seja maior do que nós, Jesus Cristo é maior do que o vento. Que ainda que a tempestade seja maior do que nós, Jesus Cristo é maior do que a tempestade. É enxergar isso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, a fé saudável, ela reconhece a sua profunda necessidade de Cristo. Pare de se desgastar em remar em vão. Pare de confiar na sua força braçal. Pare de confiar no braço do homem. Ora, reconheça que Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo está presente, que Jesus Cristo está interessado no seu problema. Recorra a Jesus Cristo. Clame a Ele desesperadamente. Não como quem está dando bronca, mas como quem realmente depende. Senhor, se o Senhor não fizer nada, meu barco afunda. Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu me afogo. Se o Senhor não fizer nada, meu casamento naufraga. Senhor, por favor, me socorre. Deus não é uma exigência, é uma necessidade. Deus não é uma cobrança, é um pedido. Deus não é uma imposição. Deus é um clamor. Por favor, age em prol de mim. Percebe, meus irmãos, o que é uma fé saudável? Que a palavra do Senhor tenha liberdade no seu coração. Que algo aqui compartilhado tenha abençoado a sua vida. Em nome do Senhor, ainda que venham tempestades, que nós possamos sempre estar com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Aquele que se preocupa com nós, aquele que é maior do que os nossos ventos. Que a palavra de Deus nos abençoe. Amado Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Rogamos a Ti para que o Senhor continue falando aos nossos corações. Seja conosco porque dependemos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, ó Pai. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço. Amanhã, sábado, nós teremos atividade com os adolescentes às 17 horas aqui na igreja. E com os jovens às 19 horas. Convidamos os adolescentes, convidamos os jovens a estarem presentes. Domingo pela manhã, domingo à noite, programação dirigida pela mocidade. Pedimos para que os irmãos estejam presentes, os nossos jovens, e pedimos para que à noite o tema será o retorno da 100ª ovelha. Se você sabe de alguém que está longe do Evangelho, convide para estar presente, convide para estar conosco. Que seja uma bênção para todos nós. Um carinhoso abraço a todos vocês. Até mais.